A gente conversa a partir de agora com o senador Laércio Oliveira, que é do PP. Ele é vice-presidente da CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senador, é um prazer falar com o senhor. Muito bom dia. Nós temos aqui uma série de assuntos, né? Puxar dois aqui. Primeiro, essa aprovação por parte do Congresso Nacional dessa possibilidade de reajuste, né? Que, obviamente, como a gente falou aqui, é caso a caso, mas pode e vai causar um impacto financeiro nas contas públicas. A gente também falou sobre essa questão envolvendo uma comissão parlamentar de inquérito mista, né? Sobre o Banco Master. Eu queria começar falando justamente sobre essa questão do timing dessa avaliação, dessa investigação por parte dos parlamentares, desse escândalo que tem aspectos criminais, aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos de confiabilidade do mercado financeiro. Como é que o senhor enxerga esse caso Banco Master e o impacto que ele pode causar na agenda parlamentar, pelo menos nesse começo de ano de 2026? Bom, primeiro, muito bom dia aos ouvintes por participar conosco da programação da TMC. É uma honra para mim falar para vocês. Veja, é um caso de polícia, na verdade é isso. Nós temos uma situação posta, o Brasil todo fala sobre esse assunto, e a gente espera que o desfecho desse episódio tão traumático para o país, talvez o maior escândalo que envolve o setor financeiro. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, o que é que a sociedade, o cidadão, ao ouvir as informações, ao assistir o noticiário sobre esse assunto, o que é que ele fica pensando, né? Então, mas eu quero renovar a esperança de todos os brasileiros, porque nós temos as instituições muito bem organizadas, muito bem definidas, e elas precisam ter a liberdade de avançar. Quem fez os seus malfeitos precisa pagar por isso. Os órgãos de fiscalização envolvidos no assunto precisam ter a liberdade de atuar. Aqui, no Congresso Nacional Especial, no Senado Federal, a minha opinião é que esse assunto seja tratado verdadeiramente e que os culpados sejam punidos. A sociedade quer uma resposta e cada um de nós precisa dar essa resposta à sociedade. Senador Rodrigo Alvarez aqui, só eu queria ouvir do senhor. O senhor mesmo começou dizendo, é caso de polícia. A gente sabe que essa é uma investigação criminal, em grande parte. A gente sabe que essa investigação já está correndo no judiciário. Quão oportuna é a interferência ou a entrada do Congresso nessa investigação? Isso não vai criar mais confusão do que solução? Eu acho que sim. Aliás, a função do Congresso Nacional não é essa, né? Se você buscar aí as informações sobre a minha carreira, eu tive 3 mandatos de deputado federal e esse mandato de senador. Eu não participo de CPI. CPI, na minha opinião, e eu respeito todas as opiniões, mas CPI, na minha opinião, é um palanque eletrônico, onde cada um aproveita esse momento, porque sabe que a mídia toda está cobrindo a CPI, e cada um usa aquele momento para fazer a sua ação política e ser conhecido pela sociedade. Então, eu acho que sim, eu acho que essa é uma questão que envolve o Ministério Público, que envolve a Polícia Federal, que envolve o Supremo Tribunal Federal, órgãos que têm a função de realmente investigar e punir os culpados. Então, a CPI às vezes se instala, mas, na minha opinião, o propósito é totalmente assim, dísparo e que muitas vezes prejudica até o trabalho. Espero que não, né? Mas às vezes eu vejo assim, tanta discussão e tanto debate numa CPI, que no fundo, muitas vezes a CPI mal termina, né? Então, eu acho que o certo, na minha opinião, seria o Congresso não se envolver com isso sob hipótese alguma. Mas existe esse mecanismo da Comissão Permanente de Inquérito e muitas vezes esses assuntos acabam chegando aqui, atrapalhando até a rotina do Congresso, quando a gente deveria estar cuidando da nossa função principal, que é analisar projetos, aprovar projetos, por aí vai. Senador? O seu bom senso é reconfortante, senador. Bom senso que dá algum alento. Obrigado pelas palavras.
Obrigado. O senador Dani Lima, aqui, bom dia, obrigada pela entrevista. Tem duas formas de ler a declaração do senhor, né? A primeira é como sendo algo para preservar as prioridades do parlamento, votando e discutindo questões de interesse público com impacto direto na vida das pessoas, como, por exemplo, a escala 6x1, que é uma das prioridades do governo. Até gostaria de saber, né, o senhor do Progressistas, a favor ou contra. A segunda forma é o Centrão querendo se eximir da participação na investigação do maior escândalo de fraude ao sistema financeiro da história do Brasil, segundo a Fazenda e a Receita Federal, né? Então, isso num momento em que as relações políticas e jurídicas do Daniel Vorcaro estão sendo muito questionadas. Na avaliação do senhor, o Progressistas, que foi base ali do tripé que sustentou o governo Bolsonaro, errou o PL em patrocinar as assinaturas para essa CPI, que no fim das contas acabou com o governo também entrando de sola e levando adiante a questão, errou a oposição, faltou coordenação, ou acertou aí no sentido de prestar algum tipo de satisfação num momento em que as relações do Vorcaro com políticos proeminentes de partidos como o do senhor e do próprio PL, né? Ontem a gente viu o presidente da Rio Previdência sendo preso. Essa satisfação pública também vindo do parlamento seria importante. Queria entender melhor qual dessas duas visões aí o senhor encampa. Tá, primeiramente eu gostaria de dizer a você que é muito importante que a sociedade tenha confiança e segurança no Congresso Nacional. Episódios como esse e tantos outros que já aconteceram na República a sociedade precisa de uma resposta. E muitas vezes a sociedade espera que o Congresso faça a sua parte. Não, eu acho que tem que ser investigado, eu acho que não tem como fugir desse compromisso, isso é uma obrigação com o Brasil. Todos os encaminhamentos que são feitos com referência à CPI, eu não participo de CPI. Jamais você vai me ver dentro de uma arena daquela, mas eu preciso assinar, porque a sociedade precisa de uma resposta. Então, como eu assinei essa, como eu assinei algumas outras que já foram encaminhadas para mim. Então, eu acho que o Centrão, do qual eu faço parte, porque eu sou um parlamentar de centro-direita, não pode se eximir sob hipótese nenhuma disso. Absurdo seria se o Centrão fizesse movimentos para não preencher os requisitos necessários para instalar a comissão. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. Eu estou tentando ser objetivo nas respostas para que vocês possam perguntar mais temas para a gente conversar. Segundo, 6x1. Eu sou radicalmente contra a escala 6x1. O Brasil não precisa de escala 6x1, não. O Brasil precisa de produtividade. O Brasil precisa de oportunidades de emprego para as pessoas. Então, muitas vezes, a gente percebe claramente que determinados projetos têm um condão apenas eleitoreiro para trazer um falso ambiente de conforto para os trabalhadores. Então, o que a gente precisa é de caminhos diferentes que promovam a oportunidade de mais geração de emprego. Esse projeto da escala 6x1 não vai nesse sentido, por isso que eu também sou contra. Senador Laércio Oliveira, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo.